sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Você já sabe que nós temos uma edição inédita todas as noites de quarta-feira, todas as semanas, assuntos relacionados à medicina veterinária, sempre graças à parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília, a quem nós sempre agradecemos. E hoje, especialmente, agradecemos pessoalmente aqui ao professor Dr. Fábio Manhoso, que é o coordenador da medicina veterinária da Unimar, o diretor do Hospital Veterinário da Universidade de Marília, conselheiro do CRMV São Paulo, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. E ele está aqui hoje para esse nosso primeiro programa do mês de julho. Nós já vamos para o segundo semestre dessa nossa temporada do ano de 2015. Então, nós temos muito a celebrar certamente, né, pelos trabalhos já realizados até aqui, e também fica sempre a expectativa para o que veremos a partir do próximo semestre, acompanhando os trabalhos da medicina veterinária na Universidade de Marília. Professor Dr. Fábio Manhoso, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer recebê-lo nesse programa que está dividindo o ano, na verdade, né? Vamos já para o segundo semestre, com muito trabalho realizado e muita coisa para acontecer ainda. Tudo bem? Bom, tudo bem. Prazer estar aqui hoje no programa Saúde Animal, cumprimentar você, cumprimentar todos os telespectadores da TV Zan, essa casa que tão bem coloca a imagem da Universidade de Marília e do curso de Medicina Veterinária para dividir com o senhor, com a senhora, com o nosso público, né? Agradecer também já aqui todos os nossos amigos que passaram aqui nesses 6 meses, né? Estamos já indo para o segundo semestre e realmente é uma construção, né? Uma construção de mostrar o que é a medicina veterinária dentro da universidade, ver quantos profissionais capacitados temos aqui em Marília. Marília é uma referência na profissão, né? Todos os colegas que passaram aqui, egressos, convidados, residentes, professores. Então, realmente é um programa que nos orgulha muito poder colocar na mídia e dividir com a sociedade de Marília a importância dessa profissão que é a medicina veterinária. E o tema cada vez mais atual, justamente pela proximidade das pessoas, né, com os animais, principalmente os de pequeno porte, e por outro lado também existe aí a necessidade de uma maior ampliação no que diz respeito à informação, porque quanto mais nós nos aproximamos dos animais, por outro lado nós aprendemos também até onde pode chegar a atuação do médico veterinário, e aí nós aprendemos, né, com os animais de produção, na alimentação, né, produtos de origem animal, e mais quando nós pensamos em maus tratos, no bem-estar animal, posse responsável, são muitos os assuntos, por isso que aqui a gente não esgota, né, a quantidade de temas. E hoje, né, nós temos hoje uma denominação da OIE, da Organização Mundial de Saúde, quando ela classifica as 3 saúdes como a One Health, a saúde única. Que aí nós temos justamente a saúde pública, a saúde animal e a saúde ambiental. Então veja, o médico veterinário é um profissional que se insere muito bem nessa denominação da OIE, da saúde única, porque ele transita em todas essas esferas. Então, quando nós falamos da questão da proteção animal, quando nós falamos da posse responsável, quando nós falamos do cuidado com os animais, nós não estamos nos referindo especificamente somente ao animal, porque desse animal reflete a saúde das pessoas e desse animal também reflete a saúde ambiental. Então, realmente, o profissional médico veterinário é um profissional que se insere muito bem nessa definição. E é justamente isso que a gente precisa também estar dividindo com a população. Porque Marília começa a dar passos numa construção importante que é o Código Zoossanitário, né? Que nós já estamos discutindo. Hoje tivemos a nossa 4ª reunião na Câmara Municipal de Marília, numa comissão especial composta aí por 3 profissionais veterinários, além de mim representando a universidade, Dr. Elma Polegato representando o CRMV, Dr. Lupércio Garrido representando a Prefeitura, né, o Departamento de Zoonoses, presidido aí pelo vereador Marcos Rezende, que foi quem organizou e introduziu essa discussão. Então, hoje tivemos mais uma reunião, a 4ª reunião, onde nós estamos definindo, discutindo, debatendo temas que envolvem toda a questão animal, para que de uma vez por todas Marília tenha sim uma legislação efetiva e aplicável. Veja, nós temos em Marília atualmente aproximadamente aí umas 30 leis que regem sobre a questão animal e que nenhuma funciona, né? Então, acho que chegou o momento de nós albergarmos dentro desse código condições
que propiciem a aplicabilidade da lei. E é isso que nós estamos propondo nessas discussões. Na verdade, é uma grande responsabilidade para os profissionais da área de medicina veterinária, para os legisladores e também responsabilidade para todos nós como cidadãos, né? Porque nós devemos, antes de tudo, ter esse comprometimento de acompanhar o que está sendo realizado, né? Para que nós possamos depois cobrar e entender todo esse circuito, né, de realizações, a lei quando for oficializada ou, num primeiro momento, o primeiro passo, ou como deveria ser pelo menos, né, para que haja um consenso entre os legisladores e profissionais, haja uma pesquisa e nós, do outro lado, temos o dever de acompanhar. Então, nós podemos pensar que essa é uma grande oportunidade, né, politicamente correta de acompanhar e aprender. E dentro disso que você está falando, sim, haverá um momento onde a população, a sociedade, irá participar e se manifestar por meio das audiências públicas. Porém, para que haja discussão, né, para que haja esse mérito da discussão, é necessário nós termos já devidamente os tópicos avançados, para que em cima disso a gente possa sim ter a audiência pública com a sociedade, com a população, que sem dúvida é importante a participação. E quem sabe a gente consiga participar, né? Audiência pública, o nome já diz, o termo é muito explícito, né? Nós temos a obrigação de participar. Mas antes de darmos sequência aqui ao assunto, vamos acompanhar um pouquinho desse momento, dessa reunião, né? Desse encontro da comissão e já, mais uma vez, né? Chamando a atenção para a importância do embasamento técnico dessas orientações para que algo seja embasado, né? E depois discutido. Então, tudo feito de uma forma muito profissional, muito bem orientada, e é assim que deve ser mesmo. Então, vamos acompanhar um pouquinho, né, de como foi esse encontro e depois falaremos também sobre um outro encontro importante que acontecerá e o professor Dr. Fábio vai comentar com a gente aqui sobre um fórum, um encontro também para discussões sobre maus tratos, que daí, desses encontros é que saem documentos importantes para que a sociedade possa conviver com os animais de uma forma muito harmoniosa, né? Sempre pensando na saúde, no bem-estar de todos. Vamos acompanhar a matéria, então. Aconteceu na manhã do último dia 1º de julho mais uma reunião na Câmara Municipal de Marília da Comissão Especial para Estudar e Implantar o Código Zoossanitário na cidade. A Unimar, através do curso de Medicina Veterinária, tem um papel fundamental para a implantação da lei. Hoje eu me sinto privilegiada, né, de poder estar participando de mais uma reunião desse projeto que está nascendo para manter esse zoo sanitário, para nós protetores ou ativistas ou mesmo como médica veterinária que eu vou me formar, é muito importante. E também ressaltar aqui o trabalho maravilhoso que a Unimar faz em ajudar e castrar e, de uma certa forma, dar um lar provisório para os gatos do bosque. Para nós é importante. O advogado da Câmara de Marília falou sobre a importância de ter representantes da Unimar junto à comissão. A importância do corpo docente da Unimar, na presença aqui do Dr. Fábio, é que para fazer a parte técnica da confecção desse código zoosanitário. Especificamente, por quê? Porque nós aqui, enquanto Poder Legislativo, nós não temos os conhecimentos técnicos para inserir dentro desse código. Eu estou dando suporte jurídico e a faculdade, através do Dr. Fábio, está dando aqui o suporte técnico para a confecção do código. O vereador Silvio Arada, membro da comissão, também falou sobre a Unimar compor o quadro para a criação do Código Zoossanitário de Marília. Um dos grandes parceiros que nós temos é a Unimar, pela estrutura que ela tem, pelos profissionais que ela tem e principalmente pelo apoio que ela dá na realização dessas todas essas ações relacionadas a animais na nossa cidade. É um processo lento, trabalhoso, muito democrático, onde nós sempre contamos com as pessoas mais especializadas no segmento. Então, não adianta a gente esperar que vai ter um resultado de imediato, mas nós precisamos, e isso aqui é o pontapé inicial que estamos realizando, e com certeza, com o tempo, nós vamos ter um código zoossanitário realmente eficiente em Marília. A proposta do grupo é buscar a atualização ou revogação de leis antigas, além de apresentar novos dispositivos. O código envolve iniciativas para regulamentar ações de controle de saúde animal, encaminhamento de animais de pequeno, médio e grande porte
segurança relacionada à saúde do animal, entre outros. Bem, tá aí, olha, a oportunidade de entender um pouquinho, né, da estrutura dessa organização, dessa comissão, é o passo a passo, né, até que tudo possa ser concretizado. De uma ideia, como o vereador disse, e bem disse, não dá para se tomar nenhuma atitude, às vezes impensada, né, ou no calor das emoções, quando a gente pensa em animal principalmente, às vezes as pessoas acham, né, que dá para ser resolvido de um dia para o outro. E não funciona assim, né, para que haja até mesmo a sustentabilidade da ideia. Justamente, né? Então, isso é a importância dessa discussão. E além desse grupo dos colegas veterinários e dos vereadores, também compõem a discussão os colaboradores das diferentes secretarias que estão diretamente envolvidas na questão animal, e aí destacando, né, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Agricultura, né, por quê? Porque são essas secretarias que no futuro terão que executar aquilo que ficar aprovado, aquilo que for proposto. Então, por isso que a gente sempre coloca nas reuniões, não adianta nós colocarmos coisas mirabolantes, nós temos que colocar as coisas que realmente são importantes, que tecnicamente importantes, né, e que sejam de fácil aplicação. Que são viáveis. Que são viáveis. E realmente aqui cumprimentar a Câmara Municipal, na pessoa do vereador Marcos Rezende, do vereador Silvio Arada, do vereador Samuel da Farmácia, que são os 3 vereadores que compõem, né, também do lado dos vereadores essa comissão, porque abre esse espaço para discussão. Como bem disse o doutor Guilherme, não é? Levar a discussão as questões técnicas para que a gente possa fazer uma lei efetiva. Então, quisera sempre fosse assim, não é? Porque é uma lei, é um código que vai mexer também com o profissional médico veterinário. E aí, gostaria de ressaltar que esse assunto já foi colocado dentro da plenária do Conselho Regional de Medicina Veterinária e é muito bem visto por toda a diretoria do Conselho, uma vez que Marília pode se tornar uma cidade, inclusive, pioneira nessa construção e nessa é uma referência, justamente. Exatamente. E nós tivemos até a oportunidade da palavra da aluna, já também nessa matéria, né? Que também é um outro aspecto muito importante, a participação, né, dos alunos ou dos egressos, mas dos profissionais ou aqueles que estão em vias de, né, se tornarem profissionais, já nesse envolvimento, nesse comprometimento. E hoje nós discutimos especificamente a questão dos maus tratos. Então, o que são maus tratos, né? Então, nós tivemos lá o colega, o Tegana, falando da experiência na questão dos pequenos animais, que envolve os cães e os gatos. Muito importante a apresentação do Tegana, também queria cumprimentá-lo, porque ele falou muito bem sobre a questão legal, sobre a legislação atual, a questão educacional, né? E depois, nós discutimos a questão dos animais de produção. Porque, veja, quando nós falamos de proteção animal, quando nós falamos, né, da preocupação que a sociedade tem com os animais, fica muito claro a imagem do cão e do gato. E nós nos esquecemos dos animais de produção que também sofrem, tanto quanto os maus tratos. E não são tão vistos como os cães e os gatos. Então foi assim muito interessante porque é um leque que precisa ser visto. Quando nós fazemos um código zoossanitário, nós queremos envolver os animais. Né? Quando nós falamos em proteção animal, aos animais. E foi justamente isso que nós começamos a debater. Eu trouxe algumas fotos, acho que a gente poderia colocar a primeira. Vamos lá, vamos já começar. E é uma foto provocativa, porque, veja, nós temos o péssimo hábito de achar que os animais precisam ser muito parecidos conosco. E são brinquedos, né? Nós temos um péssimo hábito de querer humanizar os animais. Isso é uma desgraça para os animais. Por quê? Porque eles passam a ter as mesmas neuroses que o ser humano. Comprovadamente, né? Comprovadamente. Acho que podemos manter ali. Pode manter. Então veja que começamos com essa foto aí dos pequenos animais, mas nós também temos hoje o porquinho de estimação, né? Nós temos o bezerrinho de estimação, mas veja que pintar animal, fazer a unha do animal, spa para animal, tratar o cachorro como se ele fosse um bebê. Então, acho que assim, nós temos que manter uma certa... preservar a essência do animal. Em respeito ao animal. Porque quando nós falamos em bem-estar animal, nós não podemos ter somente a visão do humano, nós temos que também ter a visão do animal. É difícil isso, né? Mas assim, nós veterinários, os biólogos, os zootecnistas entendem bem isso. Então, nós temos que ter a visão do animal. Por isso que nós estudamos comportamento, etologia, para saber realmente o que é
o bem-estar do que para eles o animal. gostam, né? E nem sempre o que nós achamos que é bem-estar, como por exemplo um banho de ofurô, é para o animal bem-estar. Então acho que podemos continuar, né? Sim. Veja. Então, entrando na questão dos animais de produção, essa é uma imagem da cidade de São Paulo na comercialização de aves. Então, como é que nós podemos ter produção numa imagem como essa, onde você vê lá talvez 10 aves numa gaiola, né? E essa imagem pode ser repetida aqui em Marília. Talvez as pessoas andando pelas ruas, né, em alguns momentos, podem ter uma imagem como essa. Então, quando nós falamos em bem-estar ou na questão de maus tratos, esse é um exemplo típico. E nós temos que tomar muito cuidado com a questão da comercialização de aves em via pública, porque nós estamos tendo um problema sério no Brasil que se chama influenza aviária. Sim. O Brasil está hoje com um problema muito sério. Bastos, para você ter uma ideia, que é a capital do ovo, né? Do ovo. Uhum. Ela fechou a cidade praticamente para visitas com relação à questão das granjas, das aves, para preservar, porque veja, nós temos lá propriedades que têm 600 mil aves, e a influenza aviária é um problema sério que está chegando, ela já foi detectada, é uma realidade. Então não adianta nada Bastos, que é uma referência, ou a Granja Chintaco, que é uma referência aqui em Marília, fazer todo um controle sanitário e a gente encontrar cenas como essa, encontrando venda de aves em vias públicas, em feiras públicas. Podemos falar da feira livre, das feiras que... Precisamos adequar, né? Sim. Tudo é possível desde que haja o quê? Uma adequação. Porque nós temos um problema sanitário animal, temos um problema de bem-estar e temos um problema de saúde pública. Sim, exatamente. As pessoas às vezes falam, mas sempre foi assim, né? É tradição, porque... Mas então nós evoluímos, não é? Então, e aí não adiantou nada essa evolução. O próximo. Então, olha, a rinha, por exemplo, né, de aves. Poxa, já existe uma lei há muito tempo que proíbe a rinha de aves no Brasil. Mas será que existe isso ainda? Claro, em Marília mesmo existe. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Isso aí, nós temos que lembrar que as galinhas, os galos, as aves são animais igual o cão e o gato. Sim. Então, né, precisamos estar atentos. Bom senso, né? Vamos para o próximo. Vamos lá. Olha lá. Hoje nós temos tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo uma lei para proibir tração animal. Já temos algumas cidades no Brasil, a mais recente é Curitiba, que proibiu o uso de equinos, né? Nas carroças, enfim. Mas como é que vai fazer? A pessoa trabalha, ela precisa do animal. Agora, por que se discutiu a lei para acabar com a tração animal? Porque a pessoa não sabe sequer cuidar do animal. Né? Então, será que é necessário agora, nos tempos atuais, usar será que não existe uma alternativa? Animal? Sabe que esses dias, doutor Fábio, foi assim, algo que me chamou muita atenção. Tive a oportunidade, infeliz oportunidade, de me deparar no sentido aqui, bairro, centro, pela Avenida Rio Branco, uma movimentação estranha no sentido contrário. E quando eu me aproximei, percebi que o trânsito estava muito lento. Por quê? Porque havia um cavalo em plena Avenida Rio Branco, desespero, né, daquele animal magro, você percebia, né, e aí eu pergunto para você, e ninguém sabia o que fazer. Olha, você não sabia se dava, porque não dá para estacionar. Um cão abandonado, um gato abandonado, não deixa de ser natural. Mas um cavalo abandonado... Na Avenida Rio Branco, 5 ninguém e pouco da sabia quem é o dono do cavalo. E aí eu falo de novo, da mesma forma que falei das aves, que a questão dos equinos também é um problema sério, do ponto de vista do animal, da saúde animal e da saúde pública. Veja, nós estamos tendo o retorno do mormo. O que é o mormo? É uma zoonose. Né? Então, até há um questionamento, né? Como é que vai ficar o hipismo no Brasil com anemia infecciosa equina positiva? Não é uma zoonose, mas é uma doença de saúde animal. E agora o mormo. E aí alguns diziam assim, vamos mandar para a Argentina. Buenos Aires, que tem lá, inclusive é um esporte de tradição na Argentina, mas que também agora deu foco de mormo. Então, animal como um equino abandonado, criado sem critério, sem vacinação, sem um cuidado, remonta o quê? Não só o prejuízo para a saúde do animal, mas veja, o mormo, que é uma zoonose. Exatamente. E as pessoas não se dão conta da quantidade de doenças né, que são consideradas zoonoses. A gente pensa na raiva... Então, assim, nós não estamos falando somente do animal pelo animal, nós não estamos falando do animal porque, coitadinho do animal, não é só isso. Nós estamos falando da saúde única. Olha o exemplo. Né? Okay. Próximo. Vamos lá.
Olha, esse aqui é o grande exemplo, acho que você se lembra lá no hospital veterinário. Essa égua, ela foi resgatada pela Isabela Mana, que é uma menina que eu respeito muito, faz um trabalho fantástico na ONG. E para você ter, ela teve que comprar essa égua porque ela viu que esse animal estava sendo maltratado. A pessoa não quis doar a égua, então ela comprou, levou para o hospital e essa égua chegou com o brinde que ela estava prenha, né? E veja, ela ficou a mascote do hospital. Essa égua ficou lá junto com o filhote dela uns 8 meses. Ela foi salva. Foi salva. Né? Então, agora, um animal desse, para entrar num hospital veterinário, nós tivemos que fazer todo um cerco com esse animal, os exames de anemia infecciosa, os exames de mormo, porque se eu tiver um caso positivo dentro do hospital, né? Exatamente, eles me interditam o setor de grandes animais, para equinos. É porque as pessoas acham que é fácil assim, Não é. né? Pega, leva lá para o hospital. Então não fica é assim, é um animal que não tem o quê? Procedência. Né? Próximo. Okay. Esse foi em Marília. Eu quero agradecer ao Cláudio Bernardino pelas fotos, eu até comuniquei ele, queria apresentar na Câmara hoje, né? E aqui. Então, isso foi agora. Né? Semana Como é que passada, pode gente. Um cavalo desse cair numa casa e teve que ser eutanasiado? Né? Próximo. Vamos lá. Pode passar, Luan, por favor. Bom, aí a questão dos bovinos. Quando nós falamos de transporte de bovinos, a gente tem que ter alguns cuidados. E essa foto é de Marília. Nós não estamos falando do Nordeste, do Norte, não estamos falando de países subdesenvolvidos, estamos falando do Brasil, estamos falando de Marília, estado de São Paulo. Então, um animal desse, transportado nessas condições. Então, quando nós falamos do bem-estar animal e da proteção animal, nós temos que lembrar que não é só o cão e o gato. Sim. A diferença, e aí fica a minha pergunta, você adotaria esse bovino? Você adotaria aquele cavalo? Porque todos fazem as feiras dos cães e dos gatos. E já está difícil encontrar alguém para adotar os cães e gatos? Então, é mais para a gente chamar a atenção para essa questão também. Vamos ver lá. Nossa. Olha isso, abate clandestino. O que é o abate clandestino? Que não tem nada de sanidade, carne clandestina. Mas será que Marília tem isso? Claro. Será que essa carne pode chegar para mim? Você já comeu com certeza, eu também. Todos nós já comemos, né? Então, agora, um animal desse, como foi o abate desse animal? Porque um abate num frigorífico é um abate tecnificado. Existe todo um rigor para um abate de um animal. Por isso que, inclusive, tem o termo abate humanitário. Técnicas que podem ser usadas para um abate no frigorífico. Então, por exemplo, é proibido o uso de marreta. Agora, você acha que no matadouro clandestino você vai ter pistola pneumática? Né? Imagina. E o sofrimento de um animal, quantas marretadas ele precisa ter para chegar numa situação dessa? Próximo. Inadmissível, né? Bom, também foto de Marília, né? Quantas vezes a gente está verificando essa questão da apreensão das aves, né? Aves de todos os tipos, papagaio. E aí o que acontece? A Polícia Ambiental faz todo um trabalho, e aí os parabéns à Polícia Ambiental pelo trabalho que faz. A gente deve muito à Polícia Ambiental, com todas as dificuldades que eles têm, né? Um trabalho muito importante. Fazem a captura das aves. E o que sofre de penalidade esse indivíduo medíocre que fez esse tipo de comercialização? Às vezes vai pagar uma cesta básica. Mas isso já está mudando. O Ministério Público, por exemplo, em São Paulo, estabelece penas um pouco maiores, no sentido que essas pessoas façam trabalhos para os animais. Então, por exemplo, você vai ficar 6 meses trabalhando para a ONG tal, limpando o abrigo. Tenha contato com o animal. Exatamente. Só aproveitando a oportunidade, Dr. Fábio, há alguns dias também nós tivemos aí o relato, né, de um indivíduo que foi detido com anabolizantes e na casa dele encontraram, além de uma série de outras drogas, galos. Pois é. E aí que veio a questão, né? Para que serviam os galos? Muitos diziam que talvez seriam os galos, né? Para rinha, para briga. E depois veio uma outra informação que ainda não foi confirmada. E depois nada mais se falou sobre o caso, que ele poderia estar testando esses anabolizantes nos galos. Poxa, como aves. Será que ele estava fazendo isso, né? Porque a aplicação nas aves é um pouco mais complexa. Para testar a procedência, né? Se era algo bom ou não, porque aí se desse algum problema era ali na ave mesmo. Pois é. Como é que pode uma coisa dessa? Pois é. E a Polícia Ambiental também retirou as aves de lá. Marília, essa semana passada. Os exemplos são de Marília. Um educador físico. Pois é. Vamos ver o próximo. Vamos lá. Bom, esse já é um assunto polêmico. Né? Que é a questão dos rodeios.
nós temos que sempre, quando falamos sobre um assunto como esse, deixar bem clara que nós temos que falar com a parte técnica, nós temos que separar a paixão, temos que falar com a razão. Então, hoje, nós vamos encontrar na literatura trabalhos científicos de instituições renomadas que deixam claro o prejuízo ao bem-estar animal que representa o rodeio. E vamos encontrar também alguns trabalhos que mostram o contrário. É que nós temos dois tipos de eventos como esse, né? Vamos falar do evento de Barretos, que é tradicional, conhecido mundialmente, mas temos também o de fundo de quintal. Então, quando nós falamos, veja que não é que você falou, pode vender a galinha em determinado local. Eu acho que tudo tem que ter um critério. Sim. Por isso, então, nós temos que estar discutindo isso. Encontrar esses critérios, estabelecer. Justamente, olha, você pode, vírgula, desde que. Desde que. Vamos ver o próximo. Vamos lá? Nós temos quantos minutos, João? E a questão do circo, que já é proibido, a questão animal, né? Já é uma conquista importante. O que acontece é que quando vem um circo, vem uma feira de cães, enfim, que seja, há sempre uma autorização da prefeitura na questão tributária. Tem que ir lá pagar uma taxa. Nós temos que pensar que tem que ter uma autorização sanitária. Isso é uma brincadeira. Sim. Com relação ao bem-estar animal, a gente tinha que pedir para a Receita Federal tirar o leão. O leão não tem nada a ver com a Receita Federal. Deixar de associar, né, o bichinho a algo tão negativo. Nós estamos cansados disso. Pois né? é, verdade. Então vamos fazer uma campanha para tirar o leão. Bem lembrado. De ser a figura da Receita Federal. Mas eu só quis trazer esse assunto aqui, hoje no Saúde Animal, para realmente lembrar o senhor, a senhora, lembrar os colegas das ONGs, que além dos cães e dos gatos, nós temos aí as aves, nós temos os galos, as galinhas, os equinos, os bovinos, os animais silvestres. Né? E como eu disse, não estou tendo aqui uma fala somente com relação à proteção animal, mas lembrando que quando nós fazemos um bom manejo, quando nós fazemos, né, esse cuidado com o animal, isso está refletindo nas nossas vidas e na questão ambiental. É por isso que em setembro nós poderemos acompanhar já uma segunda edição desse fórum, né, de combate, de questionamento, de reflexão sobre maus tratos. Né, então, no dia 9 de setembro, que é o dia do médico veterinário, nós queremos e vamos fazer novamente, então, o segundo fórum de proteção, bem-estar animal, né, contra os maus tratos aos animais. Queremos também estar convidando a população, o pessoal que milita nas ONGs, os apaixonados pelos animais, preocupados, criadores, veterinários, zootecnistas, enfim, todos aqueles que quiserem lá debater, porque eu acho que é importante, é só através do debate que nós conseguimos chegar às conclusões democráticas. Né? Então, onde nós vamos colocar então todo o aspecto técnico e também servir como referência até para homologação do nosso Código Zoossanitário. É uma grande oportunidade de deixar as discussões, às vezes vazias, né, das redes sociais, que as pessoas se ofendem, se machucam, né, e saírem das redes sociais e vamos para a prática, no contato, olho no olho. E nós precisamos dessas pessoas, que elas se aproximem de nós, para que a gente possa realmente fazer uma melhor legislação na questão animal. Mas acho que ficou bem claro, né, que nós não estamos falando das paixões com relação ao animal. Sim. Nós estamos falando que, por meio de um bom cuidado animal, eu atinjo a sociedade e o ambiente. A questão da saúde única. Para evitar fatos como o envenenamento de animais, porque tem gente que fala, eu não ligo para animal, né, tá me perturbando, então eu vou envenenar. Não é a melhor saída, nem a saída mais correta e racional, né? Existem saídas melhores. Doutor Fábio, muito obrigada pela gentileza. Nós voltaremos a esses e outros assuntos no segundo semestre, que nós teremos muitos temas para trazer aqui. E já deixo aqui esse apelo para que o senhor volte, né? Por favor. Eu agradeço, né, a oportunidade, eu quero também cumprimentar, agradecer ao João Paulo por ter feito a cobertura, ao Michel por ter estado hoje conosco lá na Câmara, pelo trabalho que fazem aqui também, pelo auxílio no programa, né? Eu acho que estamos no caminho certo, de estar trazendo esse tipo de debate e dividir com a população essa questão animal. Né? A orientação, as pessoas, eu acho que é fundamental, mas as reflexões. Né? Então, essa questão dos maus tratos é fundamental que a gente consiga discutir, mas que, acima de tudo, que a gente chegue a uma conclusão técnica
racional, né, em benefício da sociedade como um todo. Muito obrigado. Muito obrigada e até o próximo semestre, inclusive com posse da nova diretoria do Conselho. Nós falaremos sobre isso também. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Informação não falta aqui no nosso Saúde Animal. Agradecemos a todos pela compreensão, inclusive assim, às vezes da correria, né? Mas é que realmente o assunto exige um aprofundamento maior, mas nós teremos a oportunidade de voltar a esses temas aqui. Obrigada a todos pela audiência e até semana que vem.